Aleluias. Vamos fazer uma oração, irmãos, para nós dar início. Feche seus olhos aí, vamos fazer uma oração. Pai Celestial, muito obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade de poder ministrar a Tua palavra. Fala nos nossos corações, meu Deus, fala no nosso íntimo, meu Pai. Revela a Tua palavra nessa noite para a Tua igreja, meu Deus. É o que nós te pedimos, Espírito Santo. Fica conosco nessa noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Podeis assentar? Graças a Deus. Aleluia. Louvado o nome do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor? Abra lá em 2 Pedro. Vamos falar um pouquinho sobre a graça. Vamos falar um pouquinho sobre o favor. Vamos aprender um pouco sobre o Evangelho da Graça. 2 Pedro, capítulo 3. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Vamos ler lá o verso 18, irmãos. Verso 18, Pedro. Os irmãos encontraram? Vamos ler. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a Ele seja a glória, agora, para sempre. Amém. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. O que nós precisamos entender, irmãos, igreja do Senhor, é que na nova aliança, no Evangelho da Graça, não é pregação. Você sabia disso? Você sabia que o Evangelho da Graça, essa nova aliança que nós estamos, sabia que o que eu estou fazendo aqui agora não é pregação? Não existe pregação. É ensinamento de Jesus Cristo. É o ensinamento da palavra. Eu posso falar, uma criança pode falar, a pastora fala, o bispo fala, todo mundo pode falar, todo mundo pode ensinar. O ensinamento é o mesmo. Não é pregação. É a ministração do Evangelho da Graça, da palavra, da nova aliança. Então, se uma criança fala sobre o Evangelho de Cristo, às vezes tem coisa que eu falo que a igreja não entende, mas às vezes uma criança for falar o Evangelho, os irmãos vão entender. Às vezes a pastora fala uma coisa que você entenda, que quando eu falo você não entenda. Então é um ensinamento de Cristo. Porque, olha só, não é o que eu faço, não é o que eu falo, é o que Jesus falou. O ensinamento da nova aliança é o que Ele fala, não é o que eu falo. A pregação, para você pregar o antigo concerto, você tem que mostrar uma performance. Mas na nova aliança não. É o que Jesus fez, irmãos. Não é o que eu fiz, é o que Ele fez por nós. O foco sempre vai ser Cristo. O foco nunca vai ser eu. O foco nunca vai ser o bispo. O foco nunca vai ser a igreja, o templo, a placa, a denominação. Não. A nova aliança, o foco sempre é Ele. Sempre vai ser Cristo. Nós temos que sempre levantar o nome de Cristo. Graças a Deus. Então, a palavra que é ministrada é a palavra da nova aliança. Porque Deus nos capacitou para ser ministro do novo concerto. Você sabia disso?
Deus, Ele não nos capacitou para ser ministro do antigo. Porque às vezes as pessoas falam, por que que na nova aliança, às vezes há essa pergunta. Vocês lêem muito Coríntios, Efésios, Romanos, né? Mateus, os evangelhos sinóticos, João. Por que que não se lê muito o Antigo Testamento? Por que que na nova aliança nós lemos mais o Novo Testamento? Porque o próprio Deus nos capacitou para ser ministro do novo concerto. Por isso que é a palavra aliança. A aliança que Deus fez com Moisés lá no Monte Sinai, e a aliança que Deus fez aqui no Monte Sião, que é a graça. A graça é a nossa nova aliança. Mas podemos ir para o antigo concerto? Podemos sim. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Davi. E Davi está no antigo concerto. Só um pequeno exemplo para nós poder equilibrar, para vocês poderem saber o que acontecia lá no passado sobre o pecado e o que acontece hoje na nova aliança, no presente que nós vivemos, sobre o pecado também. Amém, irmãos? Vamos ler lá a Bíblia. Abre lá. Vamos ler. Vamos continuar lendo lá. Em 2 Pedro. Olha só. Crescei na graça e no conhecimento. Porque a graça agora você já sabe. O que é a graça? A graça nós já sabemos. É favor imerecido. Você agora já sabe o que é a graça. Só que olha só o que a Bíblia fala. Crescei na graça e no conhecimento. Você tem que começar a conhecer agora uma nova aliança. Porque se você ficar só na graça, poxa, agora eu já sei o que é graça. É favor, né, imerecido. Mas e o conhecimento? Agora nós temos que dissecar a palavra. Você tem que buscar as promessas de Deus agora na palavra. O que você precisa, o que você merece, o que é seu por direito. Por isso que Jesus falou, crescei na graça e no conhecimento. Agora você já sabe a graça. Agora nós vamos entender o conhecimento. Quem quer receber as promessas de Deus da nova aliança aí? Diga amém. Então nós vamos aprender como adquirir. Porque se é promessa, é para mim. É para você. É para você, é para a igreja. Se é promessa, então é para nós. Então vamos reinar. Vamos descobrir como que nós vamos adquirir. Você sabia que a Bíblia nos ensina como adquirir? A cura, a prosperidade, a salvação, a libertação. Tudo está na nova aliança. Por isso que Deus fala que o ministério do antigo concerto é o ministério da morte. Porque no antigo concerto não se fala da justiça de Deus. Porque a justiça de Deus é vida. A justiça de Deus é o que nós precisamos hoje. E nós vamos aprender um pouquinho. Amém, irmãos? Graças a Deus. Então nós temos que ter a certeza em que temos crido. Você sabia que é muito importante isso? Nós temos a certeza em que você tem crido. Porque nós temos que aplicar. Você tem que aplicar a graça, a nova aliança na sua vida. Você tem que aplicar em você. Você tem que ter certeza em que você crê. Você não pode querer misturar. Hoje eu vou assistir uma pregação do pastor fulano. Amanhã eu vou assistir uma pregação de outra denominação, de outro pastor. Aí depois eu vou assistir outra pregação de outro pastor. Você está misturando as alianças. Porque há ministério, irmãos. Existe ministério. Tem pastor que prega juízo, condenação. Tem outros que pregam graça. Tem outros que pregam favor. Tem outros que pregam justificação.
Você tem que saber o que você tem crido. Isso é perigoso. Até você em casa. Às vezes nós estamos em casa, lavando a louça, limpando um carro. Às vezes você liga o rádio ali, pá, e está ouvindo aquela mensagem. Queira ou não queira, você está sendo aplicada. Queira ou não queira, o que ele está falando está aplicando em você. Por isso a importância da gente começar a saber ouvir a palavra correta, para nós não sermos amaldiçoados. Você sabia que maldição pega em crente? Quem sabe? A maldição pega em crente, mas não é Deus e não é Jesus. Sabia disso? Deus não pode nos amaldiçoar por causa do seu filho. E como que nós somos amaldiçoados? Como nós submetemos a lei. Se você se submete à lei, a maldição vem. Sabia disso? Por isso que é importante você ouvir a palavra certa. Hoje eu vou aqui. Hoje eu vou assistir o culto aqui. Amanhã eu vou assistir o culto ali. Aí não, depois eu vou assistir o culto aqui. Isso não é bom para nós que somos da nova aliança. Para você que é justificado. Porque é a palavra da fé. Lá não prega a fé não, o presbítero. Lá a igreja não prega a fé, lá não. Prega. Lá não prega a graça não? Não sei. A justificação pela fé? Eu não sei. Por quê? O que é lei, irmãos? Vamos saber o que é lei? Porque olha só, igreja. Nada mudou. Nada é novo debaixo do sol. Só mudou os personagens. Nós somos personagens. Antigamente eram outros personagens, mas nada mudou. Só mudou o ano, a dispensação. Mas o sistema religioso continua. Jesus estava passando por um sistema religioso da época. Jesus é a graça? Ele era a graça e ele é a verdade. Mas ele estava debaixo de um sistema religioso. Jesus estava debaixo de um contrato abraâmico. E era ratificado por Moisés. Jesus não pode quebrar. Por isso que ele fazia os milagres conforme o antigo concerto. Não pode quebrar o contrato. E hoje está diferente não. Se você observar, você vai ver. A lei dentro das igrejas. Por isso que nós temos que aprender. Porque é direito seu. É direito nosso. A bênção é sua. A vitória, a bênção, tudo que está aqui na nova aliança é todo seu direito. É todo para você. Mas para isso você tem que crer. Mas tem que crer correto. Se você ouve algo errado, você vai crer errado. Se você ouviu errado, você crê errado e tem uma vida errada. Não é culpa nossa. Nós temos que ver que não é culpa nossa. Tu vê crentes sinceros, irmãos. Crentes honestos. Mas estão ouvindo errado. Por falta do conhecimento da palavra. Eles ouvem errado, têm uma vida errada. Graças a Deus. Então vamos lá. Romanos, abre lá, irmãos. Romanos capítulo 1. Vamos ver o que a palavra fala nessa noite. Romanos capítulo 1. Vamos ler o verso 16. A importância da gente crer corretamente. Romanos capítulo 1. Graças a Deus. Verso 16. Todos encontraram, irmãos? Isso aqui é Paulo falando. Olha só o que Paulo diz, irmãos. Porque Paulo tinha umas certas pessoas na época, os herodianos, fariseus, os escribas, queriam envergonhar Paulo. Porque Paulo pregava a nova aliança. Paulo, ele pregava o evangelho da graça. E olha só o que Paulo diz, irmãos.
porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação, primeiro para o judeu e depois para o grego. Porque no evangelho se descobre a justiça de Deus. Olha só, uma justiça que provém do princípio ao fim, de fé em fé, porque o justo viverá da fé. As pessoas estavam querendo que Paulo se envergonhasse. Ele falou: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus, é o poder de Deus para a salvação. Então, se eles quiseram, o povo estava querendo que ele se envergonhasse, ele falou: eu não vou me envergonhar, porque no evangelho eu descubro a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? É que você é justo. Hoje você é justo. A justiça é uma dádiva. Você hoje é justo. E hoje o povo não entende isso, irmão. Por isso que ele falou, do princípio ao fim, de fé em fé. O que quer dizer? Que começou na fé lá atrás e vai terminar na fé. Começou na fé, não vai terminar em obras. Começou na fé, não vai terminar na lei. Começou na fé lá atrás, em Abraão, lá atrás, irmãos, 6.000 anos atrás, mas vai terminar na fé. Então você tem que ter a certeza em que você tem crido, irmãos. Você tem que crer corretamente. E quando você crê correto, você vai ter uma vida correta. Você vai desfrutar, você vai ter uma nova perspectiva de vida, um novo começo. Deus vai te dar um novo começo, irmão, uma nova história. A sua página, a folha da sua vida vai mudar, vai virar. Porque o que nós não podemos fazer é um pouquinho de lei, um pouquinho da graça. Ô presbítero, fala da graça aí, mas dá uma chicotadinha aí em nós, irmãos. Você só fala de amor, você só fala de favor, você só fala da graça. Dá um chicotinho. Não, irmãos, não pode misturar. É favor, é graça, é a misericórdia, é o propiciatório. A lei está debaixo do propiciatório. Não há mistura. Abre lá, irmãos, Romanos capítulo 11, vamos ler lá. Romanos capítulo 11, vamos ler lá o verso 6. Romanos capítulo 8, perdão, irmãos, isso, Romanos capítulo 11, verso 6. Olha só o que a Bíblia diz. Romanos 11, 6. Se é pela graça, já não é mais pelas obras. Então graça já não é mais graça. Olha só, irmãos. Se é pela graça, então não é pelas obras. Ou então graça já não é mais graça. Que graça é essa? Que há um pouquinho de lei aqui e um pouquinho de favor. Um pouquinho de obras, um pouquinho de misericórdia. Não há essa mistura. Por isso que Romanos fala: ou é pela graça, ou é pela lei. Ou é favor, ou não é. Ou é obras. E as obras, nós sabemos que a obra você não consegue ter um posicionamento correto. Hoje eles ensinam que você tem que ter um ensinamento, que você tem que ter um posicionamento correto. Você tem que ser mais justo. Como é que uma pessoa pode ser mais justa se justiça é uma dádiva? Me explica isso. Como é que eu posso ser mais justo se a justiça é uma dádiva? Hoje eles ensinam que você tem que ser mais justo, mais santificado, mais santo. E santo quer dizer separado. Santo não é aquele santinho com a asinha atrás, não, irmãos. Quer dizer que você é mais separado, só isso.
Você não pode ser mais justo. Você pode ser mais santo, mais favorecido, mais favor. Amém? Mais justo você não pode, porque a justiça é a dádiva. É Deus que dá. E outra, é grátis. Sabia disso? Que a justiça de Deus é grátis? É para quem quer. Quem não quer, Ele não vai forçar a pessoa a querer entender, a querer estar debaixo do ensinamento da graça. Então nós não podemos se submeter a certos ensinamentos, porque é a sua vida que está em risco, é a sua vida que está em jogo. Se você se submete a ensinamentos legalistas, quem perde somos nós. Quem perde é você que perde. Graças a Deus. Então temos que crer correto. Temos que ter a certeza em quem nós estamos crendo, para que você possa receber todas as bênçãos do novo concerto, as bênçãos da nova aliança, que elas estão retidas. Você sabia disso? Você sabia que você pode estar separado de Cristo e você não sabe? Às vezes você está separado de Cristo, está na igreja, vem para a igreja, está em casa, ora, jejua, lê a Bíblia e está separado de Cristo. Você sabia disso? Que você pode estar separado. Sou crente há mais de 40 anos, 50 anos, 10 anos, 15 anos, mas está separado. Olha só a importância. Às vezes as coisas não estão acontecendo para você porque você está desligado. Você foi separado. Por isso que as coisas às vezes não estão acontecendo em igreja. Aí às vezes as pessoas falam: se você está assim, é por causa do pecado. É porque você está em pecado. Por isso que a sua vida não está dando certo. Por isso que você não é curado. Por isso que você não é abençoado. Por isso que você não é liberto. Por causa do pecado. Mas se é por causa do pecado, então o que foi que Jesus foi fazer na cruz? Me explica isso. Se é por causa do pecado, o que ele foi fazer lá então? Morrer de graça. Aí vou morrer de graça só para os bonitinhos começar a falar isso? Você sabe o sacrifício que Jesus fez? Foi aperfeiçoado para sempre. Tá assim é por causa do pecado, porque você não fez isso, porque você não conquistou isso. Não é. Porque Cristo é o Salvador. Ele levou os nossos pecados no seu corpo ao madeiro, a fim de que nós morremos para a lei, para o pecado e vivemos para a justiça. 1 Pedro 2,24, irmãos. Aí às vezes as coisas não dão certo. Será se eu estou em pecado? Não é. Jesus resolveu o problema do pecado. Se as coisas não estão dando certo, é o quê? É a lei. A lei está aqui, irmão, dentro do seu coração e você não sabe. Você está desligado de Deus e não sabe. Porque na hora de aprender, você tem que estar com a mente ligada, irmãos. Tem que prestar atenção. Isso aqui é para você, irmãos. Eu podia muito mais ficar calado aqui, não. Fala aí, irmãos. Isso aqui eu não falo para ninguém. Deus está me abençoando, Deus está me curando, Deus me libertou, Deus fez tudo na minha vida. Eu vou ficar só para mim? Eu sou egoísta? Eu não posso ser egoísta. Eu tenho que passar para a igreja, irmãos. Porque é seu direito, igreja. É seu, Deus te deu, irmãos. Por isso que às vezes a lei está aqui dentro e você não sabe.
Você está desligado de Cristo e não sabe. Vamos saber por que você está desligado? Pode ser que esteja, pode ser que não. Eu só estou mostrando, igreja, que às vezes você não está desligado. Às vezes você não foi desligado de Cristo. Mas pode ser que você esteja e não está sabendo. Ninguém te contou. Ninguém te mostrou na Bíblia. Mas hoje eu vou te mostrar. Se você está separado dele, não tem cura, não tem prosperidade, não tem bênção, não tem salvação, não tem nada. Está sem favor, está sem a graça, a provisão da graça não tem, o dom da justiça não tem, porque você foi separado. Não é por causa de pecado. Pecado Jesus já resolveu. Acabou, irmão, a história de pecado, não existe isso. Davi falou: bem-aventurados são aqueles que Deus não mais imputa pecado. Não há mais pecado. Vamos se preocupar com a lei. Eu vou te mostrar o que é lei. Às vezes a lei, as pessoas pensam que é matar um bode, um sacrifício, como fazia no passado. Mas isso não é lei. Vou te mostrar o que é lei hoje. Às vezes tu pensa que é pagar penitência. O povo lá de Moisés fazia sacrifício, fazia o corbã. Não, a lei de hoje não é essa. Por isso que eu falei no começo, não mudou nada. O sistema religioso é o mesmo, só mudou os personagens. Vamos ler? Eu vou querer que os irmãos me ajudem aí, irmãos, na leitura, por causa da minha visão. Eu vi com outro óculos hoje. Vou pedir para os irmãos me ajudarem na leitura. Vamos lá. Eu vou pedir para a irmã ler para mim. Lê para mim, irmã. Esqueci o nome da irmã. Deixa eu ver se eu lembro. Eu esqueci o nome da irmã. É a irmã... a que está de branco. Francisca. Amém. Lembrei. Francisca, lê para mim aí. Gálatas. Abre lá. Gálatas. Vamos ver aqui, irmãos. Porque eu vim com outro óculos, eu não estou conseguindo enxergar aqui direito, irmãos. Mas vamos ver aqui. Vamos aprender como que nós somos separados. Como que nós estamos desligados. Porque as bênçãos não estão vindo. Por quê? Porque quer dizer que nós estamos pregando a mentira aqui? 40 anos dentro da igreja e as bênçãos não vêm. Quer dizer que nós estamos pregando o quê? A falsidade? Não estamos pregando a verdade, não? Vamos saber porque que as bênçãos não vêm. Porque as bênçãos têm que chegar, irmão. A cura tem que vir. Senão está mentindo a Bíblia. E nós não julgamos a Bíblia. É a Bíblia que nos julga. Se a Bíblia falou, a água parou. A verdade é que luz para nossos pés é a tua palavra. Francisca, lê para nós aí. Gálatas capítulo 5. Lê lá o verso 4. Graças a Deus. Isso. Amém. Você viu, irmãos? Separado nós estamos de Cristo quando nós começamos a querer ser justo pela lei. O que é justo pela lei? É você querer ser merecedor da justificação. Por exemplo, se a pessoa fala, um exemplo, irmãos, presta atenção. Temos que jejuar? Temos. Temos que orar? Claro que temos que orar. 24 horas, irmãos. Quanto mais você orar, melhor para tu. Mais favor você vai ter. Mais próximo de Cristo você vai estar. Temos. Mas olha só, você não pode orar, você não pode jejuar para buscar justiça. Querer ser santo. Querer, Jesus, agora eu quero ser santificado. Não, irmãos. Você não pode orar para buscar uma justiça própria. Você não pode fazer isso. Isso é lei. Eu tenho que ser obediente a Deus. Eu tenho que buscar ser mais obediente. Eu tenho que
fazer obras, eu tenho que ir para o monte, eu tenho que fazer campanha, eu tenho que fazer não sei o quê. Não. Olha só, não busque justiça própria. Isso é justiça própria. Não queira ser justo, porque Jesus já te deu a justiça. Ele já te deu, é um dom, é seu. Não busca justificação. Apóstolo Paulo falou: eu era cheio de justiça própria. Ele podia se achar, irmãos. Ele era o fariseu dos fariseus. Os fariseus na época eram os caras, entendia de tudo, de Bíblia. E ele era fariseu dos fariseus. Ele podia ter justiça própria. Ele estudou com Gamaliel, o cara que mandava em tudo. Mas ele falou que a minha justiça é trapo de imundície. É a justiça de Deus. Você não pode, eu tenho que ir para a consagração, eu tenho que orar. Temos que orar, irmãos. Mas não ore para buscar justiça, para você ser mais justo. Se você for buscar isso, isso é lei. E se for lei, a Francisca leu lá, Gálatas 5. Separados estamos de Cristo, e da graça você cai. Porque você inseriu a lei. Às vezes você está com a lei no coração e não sabe. Tu chega num cristão e fala assim: e a graça, irmãos? Pastor, pastora, bispo, eu sou da graça. É da graça, mas a lei está no coração. Se a lei está aqui dentro, está separado. Por isso que nós temos que entender a palavra, irmãos. Bem-aventurados somos nós aqui, irmãos. Nós estamos entendendo a palavra de Deus. Nós podíamos muito bem estar no escondido. Mas agora não, Deus revelou a verdade, irmãos. João 17, a graça e a verdade. A lei foi dada para Moisés, mas a graça e a verdade. É a verdade que vai te libertar. É a verdade que vai nos libertar. Não podemos separar a graça da verdade. Porque o Espírito Santo, irmãos, olha só, ele testifica duas coisas. O Espírito Santo testifica duas coisas: que nós somos filhos de Deus e que nós somos perdoados. Duas coisas que ele testifica. Ele não testifica mais nada. Que você é filho de Deus, é herdeiro legal, direito das promessas de Deus para a sua vida. Está aqui as promessas de Abraão. É sua, irmãos. Então o Espírito Santo nos testifica que somos filhos de Deus. E nos testifica que nós somos perdoados. Se uma pessoa falar para você: você está assim é por causa do pecado. Ensinamento falso. Não está na Bíblia. Está no Antigo Concerto. Mas nós não estamos há 2000 anos atrás. Nós estamos na nova aliança. O Evangelho da Graça. No novo concerto. Isso está errado. Então Deus não amaldiçoa nós. Jesus não amaldiçoou, irmão. Ele quebrou a maldição. Não há mais maldição. Irmão, mas então por que os crentes hoje estão amaldiçoados? Por que os crentes hoje não conseguem nada? Por causa da lei. A lei está aqui dentro do coração. Só da boca para fora. Às vezes a pessoa está na iniquidade, está na transgressão, está no pecado, porque o pecado Jesus já resolveu. Mas a transgressão, a iniquidade, ainda está na lei. Por isso que temos que ouvir a palavra de Cristo. Que a fé vem por ouvir a palavra de Cristo, não é a palavra de Deus. Sabia disso? É a palavra de Cristo no original grego. Honra meu filho, que Deus vai te honrar. Nós temos que honrar hoje é o filho, igreja. Aleluia. Mas na época que o pecado era imputado. Sabia disso? Houve uma época lá atrás que o pecado foi imputado. Por exemplo, Davi. O pecado de Davi foi imputado. Ele caiu com Betseba. E aí quando Davi cai com Betseba, o que acontece?
Davi ficou com medo, irmãos, porque ele queria esconder o pecado. Ele queria esconder o pecado para que ninguém visse mais o pecado. E Urias, que era esposo de Betseba, era um dos soldados de Davi. E Davi chega lá em Urias, fala: Urias, volta para casa, porque ele caiu com Betseba. Volta para casa, Urias, vai ficar com a sua esposa lá em casa. E Urias falou: não. Urias era nobre, irmãos, era um soldado competente. Ele falou: não, os meus amigos estão na guerra, eu vou ficar na guerra com eles, eu não vou. Olha só o que Davi fez. Davi embriagou Urias, para ele ficar bêbado, para ele voltar para casa, ficar com a mulher, porque Davi caiu com Betseba. Nessa época aqui, irmãos, o pecado era imputado. Pecou, dançou. E aí Davi embriagou Urias. Urias não voltou, mesmo bêbado, ele ficou: não, eu vou ficar aqui, eu vou lutar com os meus amigos. Aí Davi: ah é? Então tá bom. Começou a planejar uma situação. Davi começou a planejar uma situação para se livrar do pecado. Hoje, irmãos, naquela época, o povo pecava, eles tinham que fazer sacrifício. O pecado era imputado. Tem consequência? Tem consequência. Tinha juízo? Tinha um juízo. E Davi queria esconder o pecado, para ninguém saber. Aí Davi vai, começa a escrever um pergaminho para Urias. Aí Davi escreve o pergaminho para Joabe, o coronel do exército de Israel. Fala: Joabe, coloca Urias na linha de frente da guerra. Quando a guerra vir, vocês recuam. Deixa Urias na frente sozinho para que ele morra. Olha o tanto que Davi foi ruim. Olha só o que Davi foi, irmãos. E tem pessoas que falam assim: temos que ser como Davi. Que é isso, irmãos? Não lê Bíblia não? Temos que ser como Davi. A igreja: amém, irmão, amém, vamos ser como Davi. Irmão, olha só o que Davi fez, igreja. Temos que ser como Jesus, irmãos. A Bíblia fala: como Jesus é, nós somos. Davi estava debaixo da lei. Você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. Você não pode ser como Davi. Você pode ser como Abraão, Isaac. Como Davi não. Eles estavam debaixo da lei. O pecado deles era imputado neles. Aí a pessoa fala: então eu não sei como Davi. Aí você: amém. Amém? Então toma aí, então. Você confirmou. Foi igual a pastora falou aqui, É importante, irmão, você saber o que falar, amém ou não. Às vezes você vai na igreja, o pastor insere um eleito, amém. Então toma aí, então. É importante nós aprendermos sobre a palavra. E Davi, olha só, Davi foi tão escrúpulo, irmãos. Ele quis esconder o pecado. E já estava chegando 9 meses. A criança não nasce com 9 meses. Estava chegando 9 meses. Betseba já estava, E aí? Mandou a carta. E ele deu o próprio pergaminho para Urias. Entrega lá para Joabe. Ele sabia que Urias não ia abrir a sua sentença de morte, a sentença de morte dele. Ele sabia que ele não ia abrir, porque Urias era justo, era um rapaz nobre. Ele pegou e levou. Aí Deus vai e levanta Natã, profeta Natã. Profeta Natã vai lá em Davi. Por isso que às vezes as pessoas falam, vamos ser como Davi, porque Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, irmãos. E aí, ninguém lê Bíblia não, irmãos? Por que Davi tinha o coração segundo o coração de Deus? Olha só a importância de ler a Bíblia. Olha só, queridos. Por isso que as pessoas falam, porque ele era bonzinho, irmãos, ele se arrependeu, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Tá, beleza, mas lê o contexto. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, porque Davi tinha um desejo aqui dentro, irmãos, do coração, de pegar a arca da aliança
e levar para Israel, que é o desejo de Deus. Por isso que ele tinha o segundo coração dele, era segundo o coração de Deus. Só por isso. Porque estava aqui dentro. Se tu for ver a história de Davi, você vai ver. Ele sempre queria pegar a arca e levar para Israel. Os filisteus tomou a arca, ele vai lá, não, me dá essa arca aqui. Essa arca vai para Israel. Por isso que o coração dele é conforme o coração de Deus. Não é porque ele pecou, não. Tem que ler contexto, igreja. Aí Davi pega, Deus levanta Natã, um profeta. Davi, cheio de mulheres, concubinas, cai com Betseba, uma mulher do seu soldado. E Deus levanta Natã. Natã chega a Davi no trono, no seu palácio. Chega lá, Davi, deixa eu te falar um negócio. E Davi, pode falar. Havia um homem que tinha uma ovelha. Um homem muito pobre. Só tinha uma ovelhinha, Davi. E seu vizinho tinha um rebanho de ovelha. Um rebanho de bodes e ovelha. Muitas ovelhas. E esse homem era muito rico, Davi. Isso é Natã falando para ele. Só que esse homem muito rico, em vez de matar a sua ovelha, pegou a ovelha do seu vizinho, que só tinha uma, coitado. Só tinha uma ovelhinha. E o homem muito rico deixa de pegar as suas ovelhas e vai pegar a ovelha do seu vizinho. E pega a ovelha dele e mata. Como Davi era pastor de ovelha, ele tinha um coração voltado para ovelha, pastorear. Davi era um pastor. E Davi foi começando a ficar irado. Foi começando a ficar irado. Ficando irado. Porque o cara que tinha muitas ovelhas foi pegar a ovelha do vizinho que só tinha uma. E Davi fica irado e pula do trono e fala: eis que digo, esse homem tem que morrer. Aí Natã fala: Davi, esse homem é você. Você tem que morrer então. E Davi cai no chão, irmãos. Começa a chorar, começa a se arrepender. Foi aonde saiu o Salmo 51. Ele começa a se arrepender, começa a chorar, começa tudo. Mas não adianta. Está no antigo concerto. Está debaixo da lei. Pode chorar, irmão. Não dá nada. O pecado vai ser imputado. Davi chora, se humilha, escreve o Salmo 51, mas não quer dizer nada. Por causa da dispensação. Por isso, olha a importância, irmãos, que você está hoje. Hoje você está na dispensação da graça. O pecado de Davi foi imputado, em você já não é. Nós somos bem-aventurados. Por isso que Davi falou: bem-aventurados aquele. Ele teve uma visão, ele viu você dentro dessa igreja aqui hoje. Aquele que Deus não imputa o pecado mais. E aí Davi se humilha, mas não adianta. Porque no antigo concerto, lá em Êxodo 25, a Bíblia fala que Deus, o próprio Deus, vou amaldiçoar a maldade do pai, do filho, da terceira e da quarta geração, punindo. Se humilhou? Se humilhou. Pediu perdão, mas não adiantou. Davi depois teve um filho, Absalão. Um cara bonito. Disse que seus cabelos estavam aqui nas pernas. Todo ano ele cortava o cabelo. O cara disse que era bonito. Disse que da planta dos pés, a sua cabeça não tinha um defeito. Era o filho exemplar de Davi. Perseguiu Davi? Perseguiu. Mas o cara era bonito. E o que foi que aconteceu? Morreu. Consequência do pecado. Morreu com a espada dos soldados de Davi. E agora?
pecado foi imputado. Mas nós hoje não somos imputados o pecado. A Bíblia diz em Gálatas que Deus nunca mais, nunca. Aleluia, irmãos. Graças a Deus. Então abra sua Bíblia aí, vamos ler lá. Graças a Deus. Vamos ler Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, verso 17. Perdão, irmãos. Romanos 10, 4. Quem achou, lê para nós. Romanos 10, 4. Romanos capítulo 10, verso 4. Quem achou pode ler. Amém. Cristo é o fim da lei para justificar, para que nós fomos justos. Na época do antigo concerto, eles não eram justos. Eles eram justos pelo que eles faziam. Hoje não. O fim da lei é Cristo para justificação. Quando você crê na justificação, você recebe as bênçãos. Como é que nós queremos receber a cura se nós não somos justificados? Porque Jesus falou: morri para o pecado e vivi para a justificação. Por causa das minhas feridas, vocês são curados. Ele quer que você morra para a lei e cresça e nasça para a justiça, para que você seja curado. Como que eu vou ser curado se eu não creio na justificação pela fé? Olha só o perigo. Como que eu vou ser salvo se eu não creio na justificação pela fé? Nós somos salvos pela graça, pelo favor, mas tem que ter fé. E se você for continuar lendo, não por obras, para que ninguém se glorie. Graças a Deus. Então a Bíblia diz que bem-aventurado o homem que Deus não imputa pecado. Quem escreveu esse salmo foi Davi. Davi escreveu esse salmo quando ele estava na sua queda com Betseba. Então hoje nós temos que pedir perdão, irmãos, dos nossos pecados? Não. Você tem que reconhecer que você foi perdoado. Se você peça perdão do seu pecado, aí você é um fariseu. Aí você é um legalista. Aí você está na lei. Se eu estou na lei, peça perdão. Pode pedir. Foi isso que Jesus falou para os escribas e fariseus. Peça perdão dos seus pecados. Reconheça que eu, Jesus Cristo, sou a luz do mundo, sou o Salvador. Peça perdão. Mas se você está na nova aliança, não. Agora você reconheça o perdão que você já foi perdoado de todos os seus pecados. Agora, se você quer pedir perdão, olha só o que a Bíblia diz. Tudo que não provém da fé é pecado. Então, se você pedir perdão, peça perdão de tudo. Não só os grandes pecados, os pecadinhos também. Você consegue? Que nós passamos o dia todo pecando, irmãos. Por isso que há a importância de Cristo na nossa vida. Por isso que há a importância de nós ser justo. Nós passamos o dia todo pecando. Como é que você vai confessar isso? Não tem como. Não há possibilidade de nós confessar pecado, porque nós somos pecadores. Por isso a importância de nós sermos a justiça de Deus em Cristo. Romanos capítulo 14, 23. Coloca aqui, Elane. Romanos 14, 23. Olha só. Mas aquele que tem dúvida,
Se come, está condenado, porque não faz pela fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Se eu for beber água aqui, irmãos, eu estou pecando. Porque eu estou bebendo água, não é por fé. Eu estou bebendo água porque eu estou com sede. Se eu comer um pão, eu estou pecando. Eu comi o pão porque eu estou com fome. Eu não comi o pão pela fé. Tudo que não provém da fé é pecado. Então, se quer confessar, confesse. Mas confesse tudo. Porque se você faltar um pecado sem confessar, você cai de todos os pecados. Você viu a importância agora de estar na graça? Você viu a importância agora de você ser a justiça de Deus em Cristo? Confessou tudo, mas faltou um. Caiu de todos os pecados. Por isso que Jesus falou que para adulterar com outra pessoa não precisa. Naquela época eles tinham que dormir com a mulher, mas não. Jesus falou: só em apenas pensar já pecou. Jesus levou a lei para outro nível, irmãos. Ele levou a lei para mais alto. Só em você pensar já pecou. Por quê? Não há possibilidade. Por isso que não peça, irmão. Agradeça a Deus por você ser muito perdoado. Agradeça a Deus por você ser muito favorecido. Agradeça a Deus por você ser muito amado. Aquele que é muito perdoado, muito ama. O que é pouco perdoado, ama pouco. Você sabia disso? Foi o que aconteceu com aquela mulher pecadora. Então, temos que crescer na graça e no conhecimento. Porque a graça, agora você já sabe. Você já sabe que você é favorecido. Você já sabe que você é amado. Você já sabe que você já é perdoado. Creu nisso e crê na justificação pela fé, acabou. A bênção vem, ó irmão, ó. Acabou. Crê na justificação. Que ele, segundo Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não cometeu o pecado, se tornou pecado com o nosso pecado. Para que hoje você fosse a justiça de Deus em Cristo. Se você crê na justificação, acabou. Você é 100% abençoado. Agora, se você não crê nisso, é o que nós estávamos falando agora. Você está separado. Olha só, irmão, já estou entregando para a pastora aqui. Se você não crê em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, que você é a justiça de Deus em Cristo, você está separado dele. Nós já lemos lá em Gálatas. Olha só a importância de você crer correto. Se você crê nisso e crê na graça, queridos, acabou, irmãos. Acabou o problema da sua vida. As bênçãos vão vir como enxurrada, irmãos. Por isso que temos que crescer na graça e no conhecimento. Já sabemos da graça? Nós já sabemos? Tá, agora nós vamos entrar no conhecimento. Vamos começar a tirar as promessas de Deus para nossas vidas. Porque é a verdade que nos liberta, não tem outra verdade. Por isso que Jesus falou: a porta estreita, só há um caminho, só há uma porta, irmãos. Existem várias portas, a porta é larga, vários caminhos. Pronto. Se você descer aqui, ó, tem igreja para todo tipo de pessoa, irmãos. Eu acho interessante isso. Tem igreja para todo tipo de pessoas. Mas cadê a igreja que fala da justificação pela fé? Cadê a igreja que fala da nova aliança? Cadê a igreja que fala da graça? Desce aqui, tem igreja para todo tipo. Cada um nome diferente de outro nome. Por isso a importância de nós estarmos aqui seguindo é a palavra de Deus. Não é tradição.
Não é porque os outros falam. Não. A não ser que você prove na Bíblia. Se você provar na Bíblia, aí eu acredito. Mas em tradição não. Porque eu não vou perder. O que está em jogo é a minha vida. É a vida da minha família. É a minha vida que está em jogo. Eu não vou dar minha fé. Eu não vou jogar minha fé no lixo. Não. Jesus vinha buscar a igreja. Eu não quero ficar aqui. O inferno não foi feito para mim. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Jesus falou mais do inferno do que do céu, irmãos. Você não pode espiritualizar o inferno. Eu já vi pessoas querendo espiritualizar o inferno. Não tem como, irmãos. O inferno existe. Mas não é para nós. É para o diabo e seus anjos. Deus trouxe a graça, a salvação, irmãos, para nossas vidas. Temos que crer corretamente. Por isso que você agora na nova aliança, agora que nós estamos nesse novo, no evangelho da graça, Deus vai fazer a mudança. E isso foi profetizado, sabia disso? Aí, irmãos, a placa aí, ó. Um dia eu estava sentado aqui, estava vendo. Olha só o crescimento. Cara, isso aqui foi profetizado em 2016. Que ainda ia vir um ano do crescimento. Olha só, um dia eu sentado ali estava vendo. E é que é verdade. Nós agora estamos crescendo. Nós estamos crescendo no conhecimento da palavra. Paramos de ser servo. Agora nós somos filhos, irmãos. E quando você é filho, você é herdeiro. Não é? O filho não é herdeiro? O pai morre, a mãe morre, o filho não herda. Mas você não precisa fazer como um filho pródigo, querer matar o pai para receber a herança. Não. A herança já é sua. A herança está aqui, ó. Nós temos só que crer. Aleluia, irmãos. Só para encerrar, irmãos, abre a Bíblia lá em Romanos capítulo 3, verso 26. Romanos capítulo 3, verso 26. Olha só, queridos, o que a Bíblia fala aqui. Deus demonstrou a sua justiça. Todos encontraram? Olha só. Deus demonstrou a sua justiça a fim de ser justo. Deus, ele é justo 3 vezes justo. Deus é santo? É santo 3 vezes, irmãos. Mas olha só o que foi que Deus falou. Demonstrei a minha justiça a fim de ser justo e justificador. O que é justificador? A fim de ser justo e justificador. Todo aquele que tem fé em Cristo. Deus é justo e justificador. Por exemplo, Deus hoje, nessa dispensação, crê no Evangelho da Graça, está justificado. Crê no Evangelho da Graça, não creio muito não. Então não está justificado não. Ele é justificador, está aí na Bíblia, irmãos. Crê no Evangelho da Graça? Crê na Nova Aliança? Crê que você é justo? Não creio nisso aí não. Então não está justificado. Ele é justificador. Todo aquele que tem fé em Cristo. E Cristo é o quê? João 17. Ele é a graça e ele é a verdade. Não podemos separar. O mundo, há 2000 anos atrás, separou. Tu vê pessoas pregam Jesus sem graça. Prega Jesus sem a verdade. Pregam Jesus sem o favor. E o povo perecendo. O povo perecendo. O povo de Deus perecendo. Porque Jesus está sem a graça. Está sem favor. O povo está iludindo. O povo está sendo iludido numa mentira. Porque a verdade é a graça. O povo está iludido numa mentira. Jesus sendo pregado sem a graça. Aí é mentira. Porque a graça e a verdade vieram. A lei foi dada por Moisés. Por isso que você tem que crer. Crer na graça, está justificado. E quando você é justificado, irmãos, a sua vida muda. Tudo vai mudar. Você não precisa fazer nada, só crer. Crer na graça, está justificado. Não crê não? Está justificado não. Você creu? Está justificado. Você não? Não, tá, não. Ele é o justificador.
Por isso é importante nós cremos corretamente. Amém, irmãos? Dê uma salva de palmas bem forte aí. Eu quero agradecer a oportunidade. Que Deus venha abençoar nossas vidas.